Boa noite. Mais um dia fez o Senhor, por isso nós estamos alegres e grata a Deus que chegamos até aqui. 31 de outubro de 2024, dia que a gente comemora, eu não sei se a palavra certa é comemora, mas a gente rememora, né, a Reforma Protestante, uma data muito especial para nós cristãos. E nós estamos aqui para falar desse evangelho que salva, cura, liberta, que nos leva para mais perto de Cristo. Quero falar, daqui a pouquinho vou estar convidando aí minhas parceiras de jornada. Marlene Nacre está por aqui, também autora do Mulheres Reais. A missionária Vera Lúcia já chegou. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tem um sino aqui atrás de mim, de hora em hora, uma igreja católica aqui perto. E aí toca toda hora, não sei se vocês ouviram, mas eu já sei que são 9 horas. Marleide, minha amiga querida, Mulher Real, esteve conosco na última live. Essa é a nossa 4ª live, eu ia falar 5ª, mas é a 4ª live do Mulheres Reais, nosso livro que está aí no forninho, já saindo aí, com mulheres incríveis. Eu quero falar algo aqui antes de convidar Vera. Ana Caroline também está aqui, outra mulher real, outra coautora desse livro. Quando eu apresentei esse propósito ao Senhor, eu disse ao Senhor que eu gostaria que 40 mulheres estivessem conosco nesse livro. E aí nós oramos e o Senhor foi soprando o nome dessas mulheres reais. Infelizmente, coisas acontecem, né? E algumas não puderam participar, não puderam seguir com a gente por questões diversas, e eu já disse para elas que elas vão estar no Mulheres Reais, o Legado. Eu já estou sonhando, né? Quem me conhece sabe que minha mente fervilha. E aí, ontem nós estávamos entregando as outras partes do livro, tem o prefácio, tem a apresentação da 4ª capa, tem a orelha, e aí eu convidei umas pessoas, mulheres queridas que fazem parte da minha história, para estar trazendo essas notas, né, da orelha, da apresentação, do prefácio. E aí hoje, quando eu estava orando pela manhã, apresentando a live ao Senhor e apresentando todas as autoras, e aí quando eu acabei de contar, eu falei, Senhor, tem 40 mulheres aqui. Então, são coisas assim, que pode ser mínima para você, mas para mim é o Senhor ouvindo e respondendo oração. O Senhor se importa. Por mais que a gente pense que é pequeno, que é mínimo, mas esse Deus que é Pai, Ele se importa com o pequeno, com o mínimo, com tudo que diz respeito aos filhos dele. Amém? Vou chamar para... Nete tá aqui, minha querida. Nete, não tô com meu mimo, né? Porque eu tô um pouquinho longe de casa, mas a minha água tá aqui. Se não tiver, a Sara Martins briga comigo. E eu vou convidar para cá minha querida missionária Vera Lúcia, para ela já estar contribuindo, falando do seu capítulo. Vera, enviei convite para você. Se chegou aí, você aceita, por favor. Marisa Lopes. Cadê Marisa? Entrei. Tá entrando. Peraí. Deixa eu ver aqui. Eu ouço, mas não te vejo, Vera. Não sei se é erro meu aqui. Boa noite. Eu vou sair. Peraí. Acho que deu errado. Não, porque às vezes é aqui mesmo, Vera. Pronto. Agora foi. Agora eu tô Tá me te vendo? vendo aqui. Eu tô te vendo. Eu virei a câmera. Ah, então era isso, né? Era Não, isso. porque na live da Andresângela, ela realmente não apareceu para mim. Ana Carolina Instagram, às vezes tem dessas coisas. tem dessas coisas, por isso que eu pensei que fosse isso. Ana Carolina falando, Andréia, dama de verde.
Ana, tu acredita que por acaso eu peguei essa blusa e depois eu vi e falei, gente, eu tô sempre de verde, mas eu gosto, tô na minha paleta. Verde Boa é noite, bom, uma cor missionário. leve, É a cor leve, cor da né? natureza, da esperança. Né? Marisa já está aqui também. Vera, boa noite. Se Boa apresenta aí para gente, noite. fica à vontade. Já tem aí umas mulheres aí já com a gente, né? Boa noite para todas. A bênção ter vocês aí conosco, né? Somando, contribuindo com esse tempo, com esse projeto, com esse sonho que Deus colocou aí no coração da Andréia, tem compartilhado conosco. E isso é maravilhoso. Privilégio. Meu nome é Vera Lúcia, sou líder do curso Mulher Única, que eu não posso deixar de falar, que foi um divisor de água na minha vida. Devo muito a esse curso, né? Para ter chegado até aqui, que foi onde eu resgatei a minha singularidade, a minha identidade. E tenho aí compartilhado isso, multiplicado essa ferramenta com muitas mulheres que têm me feito muito bem. Idealizadora do projeto Rendição, um projeto itinerante, onde a gente fala também sobre o resgate da autoestima também, da singularidade. E mãe, avó, né? Terapeuta especialista em mulheres. Estou indo por esse caminho aí, agregando aí, né? Começando, mas já está fluindo, graças a Deus. Tudo tem que ter um começo, né? Não dá para fazer, não dá para fazer curso e colocar os certificados tudo na gaveta, não. Tem que fazer acontecer, né? Ô, Vera, tem que ter. Oi. Eu costumo dizer que a gente já foi num ginecologista, que a gente era a primeira paciente dele. A gente já foi num dentista, que a gente era o primeiro paciente dele. A gente só não sabia. Porque todo mundo tem um início. Mas quando é a nossa vez, a gente fica tão apreensivo, mas eu não sei, né? E como é que vai ser? Se eu fizer alguma coisa de errado, a gente fica meio que na síndrome da impostora. Mas todo mundo já atendeu alguém pela primeira vez. E possa ser que a gente já tenha sido esse cliente, também, esse paciente, né? E tá tudo certo. É verdade. Tem sentido, é verdade. É por aí. Estamos aí. Mas assim, tá sendo uma experiência assim, ímpar na minha vida. Até aqui ter recebido uns feedback, né, significativo. Tá bom, tá na benção. E é isso, né? Congrego ali na Ademiba, pastor Hernandes de Assis, pastora Beatriz. E estamos aí nessa caminhada aí, nessa pegada até que ele venha, até que o Senhor venha. E mais uma novidade aí para nossa vida. Me sinto muito lisonjeada desse projeto, né? Mulheres Reais, a história, né? Por trás dessas mulheres reais, o sucesso. E que a gente carrega aí, né? Pastora Beatriz, que também é uma mulher real, que vai estar junto com a gente nessa coletânea, que já participou da live. Um beijo aqui para ela. Marisa, você entrou, eu não estou te vendo. Eu não sei se a sua câmera está desligada. Eu vejo que você acessou o vídeo, mas não te vejo. Alguém está vendo a Marisa? Está vendo ela, Vera? Não, só a Sara. Só a Sara. Mas eu também não. Eu estou vendo só você, Andréia. Tá vendo? Não está vendo a Vera, não. Eu não consigo acessar. A live está pesada, André. Está pesada. Muita preciosidade. Eu vejo que a Marisa entrou, vejo a Sara e vejo Vera. Só que eu acho que Marisa está com a tela ao contrário, a câmera ao contrário. Não sei, vamos esperar aqui. Sara Martins, minha querida, boa noite. Se apresenta. Boa noite. Vocês estão me vendo? Eu estou te vendo perfeitamente. Você está aqui também. Então tá bom. Eu sou Sara Martins, faço parte desse projeto lindo, maravilhoso, que eu fui convidada por essa querida, lindona. Sou massoterapeuta, trabalho lá no Espaço Bem Viver, com a Andréia, com a equipe linda de lá, com Vera. Isso! Prazer ter você com a gente! E é isso, Mas não tem que falar de mim, Andréia. Sara. Tô nervosa. Parece que é a minha primeira live, Sara. Eu também fiquei assim, nervosa. Gente, tá vindo live. Olha, o que tá acontecendo? Live pra mim
live para mim é uma barreira, tá? Live para mim ainda é um desafio. É. É um desafio para mim. Desafio. Incrível, né? A gente consegue, eu consigo muito bem assim falar em público, pessoalmente, mas para mim, oh meu Deus. A Vera falou a palavra-chave ali, a questão da exposição, que é o grande desafio, né? É, né? É. E a gente está aqui Grande e a live tem uma situação, é igual o podcast. a gente A gente se vê e está gravado. é isso aí. E a gente fica se olhando, né? O tempo todo se olhando, verdade. se vendo. É Eu verdade. li um livro, já quero deixar aqui de dica, é da Brené Brown. Se eu estiver falando errado, tá tudo certo, que todo mundo fala meu nome errado, eu perdoo. É da Brené Brown, que se chama A Coragem de Ser Imperfeito. Gente, esse livro é maravilhoso. Ele destronou muitas coisas na minha vida, né? Sobre isso que a Vera trouxe aqui já nesse início, sobre essa exposição. Eu não peguei o início de Vera. Vai ficar gravado. Ela falou aqui sobre exposição, falou agorinha aqui. Que a nossa dificuldade, na verdade, muitas vezes, é essa questão da exposição, e de verdade né? Inclusive, principalmente para nós cristãos, sabia? Porque se a gente tem uma fala assertiva, uma boa oratória, se você faz uma palestra, as pessoas dizem para você que é excelente, a gente fica com dificuldade de receber esse elogio. Porque disseram para a gente que a gente não pode receber o elogio. Que se a gente receber, está roubando a glória de Deus. Então a gente fica ali entre não receber o elogio, entre não ser vista, entre ser criticado. Então são tantas funções que a gente administrar que às vezes a gente prefere nem fazer. Né? É verdade. Mas estamos aqui. Eu estou vendo Marisa aí tentando entrar. Marisa entra e sai. Marisa, você já entrou 3 vezes. É só você ajustar a câmera. Eu vou te mandar de novo. Ah, Marisa agora mandou o convite. Eu acho que agora vem. Aí eu que aceito ela. Vera, vamos lá. Vou mandar porque na última live o Instagram cortou a gente. Quando deu 1 hora... Eu me apresentei. É isso mesmo, né? Eu me apresentei, era isso mesmo. Tá vendo? Lourenço Bug tá aqui, meu amigo Washington. Olha, de Arraial, vendo a gente. Marisa entrou. Glória a Deus. Boa noite, Marisa. Não estou vendo ela. Tá não? Ela não estou vendo. Não. Ela tá aqui. Tá vendo ela, Sara? Não? Não. Eu tô vendo todas, tá? Tá todo mundo aqui. Fiquem em paz. Marisa Lopes, boa noite, minha querida. Se apresenta pra gente. Dá um salve aí. Dá uma boa noite pra gente. Boa noite. Eu sou Marisa Lopes de Araújo. Sou mãe, avó, esposa. O que mais eu vou falar, Andréia? Você é missionário no projeto lindo. Tenho um projeto aqui em Petrópolis, o Porta Aberta. Trabalho com famílias carentes, com mães carentes, com mães com necessidades especiais. E já viajei para alguns lugares. No momento não estou viajando, estou só aqui no projeto, dando aula de ensino religioso para o Estado. Isso aí. Essa é você. Essa sou eu. É você. Que já vai ter que... Fala do projeto de dezembro, Marisa. Fala aí pra gente. Já deixa aí registrado. No final, eu vou te dar mais um tempinho para a gente voltar nesse assunto. Mas fala desse projeto lindo aí que vai acontecer em dezembro. Então, o projeto Porta Aberta, ele tem um evento em dezembro, que é o Natal Solidário, onde participam todas as mães carentes já inscritas, né? Não é aberto assim ao público. A gente já tem famílias que recebem o convite e participam desse Natal Solidário. Esse ano, eu acredito que vai estar beirando a 100 mães de família. Coisa linda, coisa linda. É muito lindo o projeto dela. A Marisa vai fazendo
Marisa faz bazar o ano inteiro para arrecadar. Eu tenho várias roupas do bazar de Marisa, gente. Tô com uma bolsa linda, Vera, que eu ando por aí, todo mundo achando que eu paguei horrores. Minha bolsa de couro. Eu comprei no bazar. Deixa achar. Mari, poxa vida, a gente também quer, a gente também quer comprar uma passada. Minha bolsa de couro linda. Onde você comprou? Eu comprei na loja. Na loja de Agora Marisa. estamos com algumas botas, botinas, né? De couro da Scarpam por R$ 45. Verdade. Olha É isso. verdade. Coisa nova, segunda nova de qualidade. Eu tenho algumas peças, Bora lá, missionária Vera Lúcia. Vai Diz pra começar gente. comigo? Foi a primeira a entrar. A Ai, democracia é essa. Ai, meu Senhor, por que eu não esperei mais um pouco? É segredo. Missionária Vera Lúcia, me fala qual o seu tema. Eu vou anotar aqui para as pessoas saberem. Na sequência, fala qual foi o seu versículo bíblico, lê ele pra gente e só um spoiler. Aí conta um spoiler, não entrega tudo. Não entrega tudo. Tanta história. Não. Fala Mas aí pra mim. vamos lá, o meu título, né, é Quando Não Nos Querem Mais, com reticência, né, a lacuna aí. E o texto, Quando Não Nos Querem Mais. E o texto bíblico é Isaías 53, 3, que diz assim: Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Esse é o texto base falando sobre nosso Redentor da humanidade. Vera, pode repetir para mim, Isaías 53, 3. Ok, fica à vontade. Lê novamente? Não. Não. Então, o texto fala sobre o nosso Redentor, né? Redentor da humanidade, esse texto de Isaías. Fala de Jesus que foi rejeitado pela família, pela sociedade da sua época, pelas autoridades. E foi através desse texto, através de conhecer o Evangelho, que eu entendi, né, que as experiências da minha vida me construiu, mas não me definia. As nossas experiências de vida nos constroem, mas não nos definem. O que me trouxe até aqui foi o Evangelho, e Evangelho é poder de Deus para aqueles que creem, né? E a palavra de Deus nos diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus em nossas vidas. E eu sou muito grata a Deus por ter me resgatado, me trago para a sua presença com 18 anos de idade, porque a minha história é uma história de rejeição, né? Rejeição na minha infância. Eu não posso falar muito aqui, eu conto algumas coisas no livro. Eu vivi num lar disfuncional, uma mãe também que teve muitas experiências negativas também na vida, né? A gente reproduz aquilo que tem, cada um dá aquilo que tem, hoje eu entendo isso. Sim. Minha mãe deu o que ela tinha, foi o que ela viveu, foi o que ela construiu, foi o que ela recebeu. E ela teve muita dificuldade, né, na criação dos filhos, porque era uma mulher que não tinha sua identidade bem definida, né, uma mulher que sofreu muito, que sofreu abusos, e, enfim. E ali eu fui rejeitada desde a vida intrauterina, desde a gestação. Ela teve dificuldade de me aceitar justamente por causa dessa rejeição dos parceiros, de não ter sido uma mulher amada, acolhida, respeitada, honrada, porque nós sabemos que a identidade da mulher está na valorização, né? Ô Vera, sua mãe quando engravidou de você, qual idade ela tinha? Ela tinha uns 20 alguma coisa. Estava no início da juventude. Exatamente. Né? E ela morava em Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Naquela época, em 1968, nos anos 60, perder a virgindade, mãe solteira era quase crime, né? Era exatamente por isso que eu te perguntei. Ela
Entreguei perpetuou. minha idade, mas tudo bem. Toda senhora que eu não sei fazer conta. Ah, Ela também foi rejeitada, né, Vera? foi rejeitada, Ela os pais chegou na expulsaram. senhora. Isso. É o que eu estou falando, ela acabou reproduzindo, né? Viu? Na minha infância, porque ela, como se ela descontasse em mim toda a sua frustração, né? Toda a sua desilusão, toda a expectativa que ela colocou, né? Que não foi atendida no parceiro, nos pais, porque ela veio para o Rio de Janeiro e chegou aqui, se envolveu com outras pessoas e foi traída, foi enganada, tentou suicídio. Na noite que ela tentou suicídio, conheceu meu padrasto, né? E aí foi outra situação que aparentemente parecia que estava tudo resolvido, agora vai dar certo, agora vai estar tudo bem, mas não foi isso que aconteceu. Ela teve que me deixar com as pessoas morando. Morei em 8 casas diferentes, né? Porque ela me deixava na casa das pessoas para trabalhar, e também por conta desse relacionamento, que era um relacionamento abusivo, tóxico. O parceiro me batia, me espancava, sofri muito abuso, né? Muito assédio, enfim. Uma vida assim totalmente disfuncional. Porque a forma como nós somos aceitos, né, ou rejeitados interfere nos nossos sentimentos, né? Nossos sentimentos com a gente mesmo, né? É como valorização, depreciação, descrédito. Então, a criança, na sua infância, quando ela sofre essa rejeição, que tem uma frase que foi muito determinante na minha idade, dos 9 anos, que minha mãe me disse que eu falo no livro, não vou contar, senão eu acabo falando tudo aqui. Não, Se segura, se segura. E essa frase foi muito determinante, assim, porque a criança, né, ela está no seu desenvolvimento emocional. A infância é crucial, né, para o desenvolvimento emocional da criança. É ali que a criança está desenvolvendo. Então, certas coisas marcam, geram traumas na nossa vida. E eu cresci com essa frase na minha mente. E eu fui uma criança que tive várias dificuldades, né, muitas dificuldades, depressão, porque a rejeição, ela faz isso com a gente. Não, nos meus 15 anos de idade, né, já na adolescência, 14 para 15 anos, eu já tinha, assim, bebia, né? Eu fazia abusos de substâncias químicas, já. Eu me converti aos 18, quando eu encontrei Jesus, mas até chegar a esses 18 anos, eu passei por muitas situações, depressão. A criança ela deixava de ser espontânea, e eu me relacionava também com parceiros abusivos, tóxicos, tudo isso devido à rejeição na infância. Eu ia perguntar isso à senhora agora. 8 lares diferentes, então não tinha uma identidade forjada saudável. Não. 8 lares, imagina, 8 mães, 8 pais. Não tinha uma referência. Não tinha referência. 8 núcleos, né? Exatamente. E para uma criança, quando o pai ou a mãe abandona essa criança, o que fica para a criança é que eu não sou legal. Porque se eu fosse interessante, se eu fosse agradável, se eu fosse bom, esse pai e essa mãe estavam comigo. A gente está falando de uma mentalidade em desenvolvimento, como a senhora mesmo falou aí, né? Na adolescência e na juventude, essa escolha dos parceiros, da Vera, mantém esse histórico de rejeição e abandono? Sim. Sim. Porque é o que o seu cérebro conhece. E aí a gente olha pra gente e fala, caramba, escolhi errado de novo. Caramba, o fulano me deixou de novo. Ou às vezes nem deixa fisicamente, mas emocionalmente, afetivamente, as amizades são distantes, os relacionamentos são distantes, porque essa é a música interna que a gente aprendeu a dançar lá na infância, do abandono e da rejeição. Mas aí a senhora traz um dado importantíssimo. Aos 18 anos, Jesus me encontrou. Eu encontrei Jesus. E aí, esse pai, ele abandona, Vera? Não, não. Não, ele me encontrou, eu engravidei com 15 anos, com 16 anos tive a minha filha, né? E numa fase de muita delinquência, muita rebeldia, né? Como eu já falei. E minha filha nasceu com isquemia cerebral.
E ali foi, assim, foi algo assim extraordinário que Deus fez, que curou a minha filha de epilepsia, fez a minha filha andar, minha filha falou, e aquilo, quando eu vi aquele milagre que Deus fez, eu falei assim, cara, esse é o caminho. Então, assim, não tá perdido, eu posso ser resgatada, eu posso ter uma nova vida, eu posso ressignificar isso. Eu comecei a desfrutar do amor de Deus, da compaixão, da misericórdia, do favor de Deus, né? O milagre de Deus me encontrou, porque uma menina de 15 anos, eu tive a Daniela em 1986, né? Quer dizer, era também uma fase também difícil também. Hoje em dia é assim, mais fácil, entre aspas, tem mais informações, internet, mas naquela era tudo muito assim, eu estava no escuro. E com uma mãe que chegou e falou assim, aonde você arrumou o teu filho, você dá o seu jeito, né? E o pai da minha filha, o meu primeiro casamento, eu era com 14 anos, conheci ele com 26. Hoje em dia isso é pedofilia, né? Mas a falta, a orfandade, né? A falta da figura paterna, né? Esse vazio é que nos leva a tomar esses tipos de decisão. Eu procurava no parceiro meu pai, o pai que eu não tive, né? E ali virou uma bola de neve. Se eu for contar, é muita situação. E onde... Oi? Não conta tudo, não. Não, não estou contando tudo, não. Aí foi onde eu aceitei Jesus, né? E ele me resgatou e fez tudo novo. E quando eu comecei a discorrer pela Bíblia, a ler a Bíblia, a buscar ter intimidade com o Senhor, eu falei assim, peraí, mas teve muitos homens e mulheres que passaram por muita rejeição e superaram. É possível superar, né? É possível. O meio pode me influenciar, mas não determina a minha história. Meu futuro está intacto. Aí começou a ampliar, né? O Deus que eu sirvo é um Deus que apaga passado, transforma presente e projeta para o futuro. Através do poder do Evangelho, eu fui tendo uma outra visão da vida. E graças a Deus estou aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor, para contar bem a vitória restaurada. Uma mulher real. Uma mulher real. É porque, Vera, hoje eu estava ouvindo o Jesus Cop, com Douglas Gonçalves, e ele estava contando um testemunho de uma outra pessoa. Que ele disse, eu não vou lembrar o nome da pessoa, que ela tinha um blog pessoal e escreveu uma mensagem dizendo que não gostava de um certo aplicativo, que era muito difícil o entendimento, e o blog dele, ele foi e colocou isso. E dormiu. No dia seguinte, aquele comentário tinha viralizado, só que de forma negativa. As pessoas que gostavam do projeto, do programa, do aplicativo, vieram marretando a fala dele. E ele disse que isso deixou esse autor em crise. Isso é um livro também, é um prefácio de um livro. Deixou ele em crise. E aí ele falou que parou, se reorganizou e falou, espera lá, eles não estão me criticando porque eles não me conhecem. Eles estão criticando uma escrita, um breve recorte de algo que eu fiz, mas que não me define. E aí o Douglas Gonçalves fala o seguinte, tanto quanto nos criticam, quando nos aplaudem, na verdade não estão nem nos criticando, nem nos aplaudindo, porque as pessoas não nos conhecem um breve recorte daquilo que a gente manifesta. Então, quem critica a partir dos seus próprios olhos, ele diz. E quem elogia a partir do seu próprio conceito também. E aí, quando a gente vem para essa coletiva, você conta essa história linda, que emociona, né? Hoje é uma mulher madura, mas com restos e rastros da infância. Né? Não é que é missionária, que prega, que vai, que dá aula, que isso. Tem essa história, porque não nos conhece. Então, tanto essas lives quanto esse livro é uma oportunidade de nos humanizar também, né? Para as pessoas olharem, ó, tem uma mulher, tem uma mãe, tem uma esposa, tem uma empresária, tem uma filha que adoece, que chora, que sofre, que sorri, que fala besteira. Ninguém... Nossa, eles fazem isso. Certo, dona Marta?
É verdade, não é, Sara? Certíssimo. Quem nos, É nos verdade. critica, de fato, não nos conhece. Conhece apenas um fragmento nosso. Só fala um pouquinho Só aquilo que a gente mostra, né? Ou permite ser mostrado. E às vezes a gente se abate com isso, né, se abate Andréia? com isso. Exatamente. E até o que a gente permite ser mostrado, a pessoa vai ter a própria construção de mundo. É isso aí. Ainda assim, ela vai ver segundo a própria lente. É. Né? Sara Martins, qual o seu tema, o seu versículo e o spoiler da sua história? O meu tema é o milagre para eu. E o meu versículo é Mateus 21, 22, que diz assim: em tudo que pedires em oração, crendo, receberá. Deu para entender o meu texto? Que deu uma falhada. O início? Isso. Então, deu. E o versículo é Mateus 22, 21? Isso, Mateus 21, 22. Okay. Pode falar. Pode falar? Eu falo um pouco sobre uma mãe, né, nova, que entra num relacionamento abusivo, tóxico, agressivo. E essa mãe, ela nova, né, engravida. E essa gestação é uma gestação terrível. Terrível, gerada por uma adolescente, praticamente, sem experiência de vida, sem experiência com nada, vindo também... Olha como é que você fala, né? Não ter, como é que eu posso dizer? Base masculina faz a gente ter tantas escolhas ruins. Eu não tive pai também. Eu tive pai, mas assim, não cresci com meu pai. Perdi o meu pai muito cedo. E o pouco tempo que eu estive com o meu pai, eu tive muito amor do meu pai. E eu cresci com essa mentalidade de querer buscar amor. Só que a minha cabeça era... O entendimento da palavra amor, para mim, era totalmente inverso. Então, eu cresci com essa mentalidade distorcida do que era realmente amor. E entrava sempre em relacionamentos ruins. E aí, um desses relacionamentos que eu tive uma gravidez. Uma gravidez que foi, né, até o final, mas infelizmente eu tive uma criança que veio a óbito, né? Perdi um filho e por consequência disso tudo, né, eu tive uma criança que teve uma doença muito rara. Posso falar o nome? É demais. Posso falar? É uma doença que chamava higroma cístico, que ela teve tumores, vários tumores, era uma menina, teve vários tumores pelo corpo, e eu tive essa gestação, foi até o final essa gestação, mas infelizmente não sobreviveu. Porém, teve muitas sequelas, né? Muitas sequelas, muita solidão, muitos distúrbios mentais muita depressão, porque eu já vinha tido um baque muito grande anteriormente, que foi a perda do pai do meu filho. Eu já tinha um filho, né? Eu tenho um menino de 18 anos, eu já tinha um João. E o João, ele tinha 4 anos, mas se eu não me engano, 4 anos, já tinha perdido o pai dele anteriormente. Então, já tinha vindo de uma questão emocional já abalada, uma depressão, uma dor muito profunda que não foi curada. E essa época eu não conhecia Jesus, eu não conhecia, mas eu tinha do meu lado uma pessoa que conhecia. Então, assim, o ponto-chave do meu livro é mostrando para as pessoas que às vezes a gente não conhece Jesus de fato, mas a importância de ter alguém que conheça Jesus,
que tem a fé, que nos auxilia, que nos direciona, que ora conosco, que sabe, levanta a nossa fé. Eu não conhecia Jesus nessa época que eu perdi a minha filha, né? Mas eu tinha uma pessoa que já conhecia Jesus e o tempo todo essa pessoa orava por mim, intercedia por mim, me levantava, fazia eu olhar para Jesus, mesmo eu não conhecendo, mas fazendo eu entender que Jesus já me conhecia. Então, assim, foi uma fase muito ruim. A minha filha veio a óbito, eu fiz meu parto, foi um parto muito difícil, porque eu tive que fazer um parto normal de uma criança falecida. Eu fiquei muito tempo internada, eu fiquei 2 meses internada no hospital, porque eu fiquei muito tempo com a criança morta na minha barriga e eu não sabia. Então, assim, eu peguei várias infecções, o meu útero foi desconstruído, eu fui desenganada pelo médico. O médico falou que eu não ia poder mais engravidar, nunca mais ia poder ter filho. E não foi bem assim. Então, o Senhor entrou na minha história, e daí ainda demorou uns anos ainda para eu conhecer de fato Jesus, demorou uns anos. Saí desse relacionamento abusivo e entrei em outro relacionamento abusivo. Outro relacionamento, então foi um ciclo, né? Aquilo que você não cura, você vai se repetindo. Vai se perpetuando, né, Andréia? Se de fato você não se conhece, não entende, você vai cada vez mais entrando em relacionamento um pior do que o outro. A gente vai repetindo, revivendo, até elaborar. Se você não elaborou, e isso que aconteceu você entra de novo. E aí você disse assim, eu tive um pai que me deu muito amor. Seu pai faleceu? Faleceu. Eu tive um pai que me deu muito amor, mas foi por um período relativamente curto. E essa criança, ela fica buscando o quê? Esse amor. Amor. É isso. E a gente chama isso de fome de pai, Sara, de fome de pele. E muitas vezes a gente tem um discurso, que eu digo que esse discurso não nos cabe mais, não nós que temos Cristo, que somos profissionais da área da saúde, que trabalhamos com missões. Que discurso é esse? Quando a gente vê uma jovem, uma adolescente se envolvendo com um cara, e daqui a pouco com outro, e depois quando a gente fala tantas falas pejorativas, mas na verdade, se a gente parar, olhar bem de pertinho, a gente vai ver que tem alguém ali desestruturada, sem identidade, sem direcionamento, às vezes um lar oriundo do divórcio, da traição, tantas dores que uma menina de 12, 13, 14 anos está atravessando, que está buscando esse amor, né, Sara? E aí vai passando por essas situações e vai repetindo o mesmo ciclo. Isso, e eu falo que quando eu me envolvi, né, eu perdi o meu pai, e aí me veio a minha mãe com um adolescente, com uma criança. Eu com 6 anos, o meu irmão adolescente. E a gente tendo que ficar sozinho. O meu irmão que cuidava de mim. Porque minha mãe tinha que sair para trabalhar. Agora ela estava viúva, com uma criança e com um adolescente para sustentar. E aí? Então, eu falo tudo que eu aprendi, assim, da vida, de coisas de menina mesmo, eu tive que me virar sozinha, porque eu tinha uma mãe que estava passando também por um problema de luto, não tinha apoio de ninguém, porque já não tinha mãe, já não tinha pai também. Então eu me vi nessa situação, me envolvendo com pessoas que, na minha cabeça, o pouco de atenção que me dava era amor, né? Então eu achava que isso, eu passava por situações, o período da minha gestação, eu grávida, passando por tudo isso, eu não tinha a pessoa que estava no relacionamento comigo de fato, era aquele famoso assim, estar com alguém, estar sozinho. Era dessa forma. E aí, o que fazia? Me dava um pouquinho de atenção e eu já achava, não, essa pessoa aqui, ela gosta de mim, é o jeito dela. Né? Esse discurso do pelo lá menos. no fundo, a gente boa. Lá no fundo. É o jeito dela, né? Entendeu? Me via as pessoas precisam ser sozinha,
passando tudo sozinha, porque o médico, quando eu fiquei sabendo da situação da minha filha, eu estava de 3 meses de gestação. E o médico ele foi bem claro comigo. A sua filha tem esse problema aqui. Tá com eco. Não tá? Eu não sei se é o telefone da Marisa. Marisa, você virou a câmera. Desvira assim que você tá pendurada aí pra gente. Eu acho que era o telefone da Marisa alto. Aí, Marisa, pode continuar. Agora foi. Pode continuar. Na verdade, quando eu descobri que a minha filha tinha esses tumores, né, iniciou com 2 e depois foi se alastrando pelo corpinho dela, o médico ele falou comigo, olha, mãezinha, entra na justiça para você interromper essa gestação, porque pela lei, se está viva, não pode interromper. Então eu tinha que entrar na justiça. Só que eu não quis, porque mesmo assim, nessa época eu não conhecia Jesus de fato, mas eu tinha muita fé. Eu tinha muita fé que eu poderia sair daquela situação ali, que a minha filha poderia ser curada. E o médico falou, você não chega a 5 meses, mãezinha. E eu fui até o final da gestação. Mas teve muitas consequências, porque a bebê morreu, eu não sabia, porque ela não mexia, a criança ela não mexia, então eu não senti. Ela parou de mexer, tem algum problema. Eu não tive esse sentir. Então ela veio a falecer, teve todos os procedimentos, né, enterro, tudo direitinho. E aí aí começou a luta comigo, porque eu fiquei muito doente. Eu cheguei a vestir 34, para vocês terem noção de tão magra que eu fiquei. De tão magra e nova. Nova, com 22 anos. 22 Cara, anos. deixa eu falar aqui. A Aline escreveu assim, ó. Aline Vinotti. Ela escreveu assim. Cadê que eu perdi o comentário da Aline? Achei. Se na live já estou chorando horrores com a presença do Pai, lendo o livro, então, estou com medo de entregar ele com lágrimas. Coisa linda, né? Essa é a nossa premissa, nosso desejo, que a pastora Bia colocou, história de superação que impactarão vidas. Eu creio que é isso, que o Senhor fez em nós e o Senhor fará através de nós. E aí, vou voltar lá no pastor Douglas Gonçalves, que estava falando com a missionária Vera, né? Trabalho com Sara, a gente vem junto de Uber para casa, sou paciente dela, fico lá na máquina, a gente conversa tanto, mas eu não sabia dessa história, né? São fragmentos, né? Porque a realidade mesmo, quanta coisa cabe aqui, quanta coisa cabe na Sara, quantas histórias em Marisa, e mesmo o livro, mesmo a gente trazendo a nossa vida, a nossa história de forma humanizada, muitas outras coisas ainda ficarão, né? Né? Dona foi muito na escolha, a escolha do que falar eu tive muita dificuldade de escolher o que falar, porque assim, eu tô com 35 anos e já foi muitas coisas, né? Muitas perdas, muita superação, muitas dores, né? E aí, assim, eu fiquei em dúvida de fato o que eu poderia falar. E é uma parte da minha vida que realmente poucas pessoas sabem. Que eu já tive uma filha, que eu perdi uma filha, que eu quase morri doente, que eu fiquei muitos dias no hospital, que realmente foi a mão de Deus mesmo sobre a minha vida. Minha mãe, sabe, lutando lá em oração, a igreja intercedendo por mim. E mesmo depois de tudo isso, eu ainda tive muita resistência de fato conhecer Jesus. E novamente entrei num relacionamento abusivo. Esse foi muito mais extenso, né? Porque foi casamento. Então, assim, muitas coisas que a gente passa na vida e que se a gente não se curar, a gente vai só perpetuando e repetindo e repetindo. E se a gente pode falar. Ainda podemos transmitir à próxima geração, né? Que é a fala da missionária Vera, né? Algumas coisas da mãe foi perpetuada nela. Não curou numa geração, adoece a próxima. Se a gente ficar
reproduzindo. A gente ficar vivendo as mesmas histórias, só muda o cenário, só muda os parceiros. Se a gente não ressignifica, se a gente não interrompe esse ciclo do abuso, a gente ainda afeta a próxima geração. Sara é só um spoiler. Só um spoiler. A pastora Bia colocou aqui, por muito tempo injetaram na gente que a mulher de Deus é super poderosa e esse livro libertará vidas. É verdade, pastora Bia. Nós somos mulheres de Deus reais. Dores, com amores, com sabores, com passado, com futuro intacto, como disse Vera Lúcia, e construindo o nosso presente todos os dias até que ele venha. E com uma luta constante, né? Eu vi que ela colocou aqui sobre resiliência. E é de fato, eu olho para a minha história e eu falo realmente que mulher resiliente que eu me tornei. E é bom você ter esse olhar de apreciação e valorização para si mesmo. Sim. História linda, Sara, que o Senhor te sustente todos os dias, assim como a missionária era. E agora eu quero convidar a missionária Marisa. Fala pra gente, missionária Marisa, qual o seu título, seu tema, seu versículo? O meu título é Conversão e Chamado. O texto está em Isaías, capítulo 6, versículo 8, parte B, que diz: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Olha, antes de eu entrar nessa live, eu estava pensando, vou conversar agora com mulheres que foram crentes a vida inteira. E ouvindo o testemunho de vocês não têm ideia, eu já estou chorando aqui. Bem, eu achava que um homem rico resolveria minha vida. Eu nunca permiti que ninguém abusasse de mim assim, mas eu abusei de muita gente. Eu achava que homem tinha que me dar alguma coisa. Se ele não tivesse nada para me dar, não servia para mim. Então, eu um dia, conversando com uma amiga de trabalho, perguntei para ela. Não, ela me perguntou como eu estava, e eu disse para ela que eu não estava bem porque eu precisava de me casar com um homem rico para resolver meus problemas. E ela disse que tinha um homem para me apresentar. Claro que eu quis imediatamente que ela me apresentasse a ele, que eu queria conhecer esse homem. E ela me apresentou Jesus. Bom, eu achava que precisava de um homem, precisava mesmo. E de um homem rico. E ela me deu um homem rico. Glória a Deus. E Jesus entrou na minha vida devagarinho, né? Porque eu fui sendo evangelizada durante o período de trabalho, na hora do almoço, e eu tinha muitos questionamentos, eu perguntava muito, eu falava muito. Eu queria até saber como era o corpo da gente quando fosse para o céu. Mas ela convidou um outro amigo que sabia um pouco mais do que ela, e eles foram tentando resolver as questões que eu colocava. Até o dia em que eu me ofereci para ir à igreja dela, da menina. Porque eu achava que se eu me oferecesse para ir na igreja do rapaz, eu estaria, sei lá, né? Como eu era uma pessoa assim, caçadora de homens, eu fiquei meio constrangida de ir na igreja dele. Então, eu me ofereci para ir na igreja dela. Uma coisa interessante neles é que eles nunca me falaram de denominação, nunca me falaram de igreja, me falaram só de Jesus e do seu amor, da sua graça, da sua salvação. E no final eu aceitei Jesus, e no dia que eu fui à igreja, que eu aceitei Jesus, lá tinha cartazes dizendo: ainda falta você. Era mês de setembro na Igreja Batista,
tradicional, e no mês de setembro é campanha de missões nacionais. Então, no domingo seguinte, como eu tinha muitas questões, eu perguntava muito, aí o rapaz me convidou para ir na igreja dele ter um curso de Bíblia. E quando eu cheguei lá, eu fui encaminhada, eu tinha uma lista enorme para eu perguntar para o pastor todas aquelas questões. Não perguntei nenhuma, mas eu obtive todas as respostas e depois eu fiquei para o culto. E no culto, o texto era, o tema era Ainda Falta Você, e o texto era Isaías: a quem enviarei, quem há de ir por nós, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu comecei a ouvir a voz do Senhor claramente dizendo: eu quero você, mas eu comecei a lutar com ele. Eu falei: eu não sou ninguém, eu vim aqui a primeira vez nessa igreja, eu tenho uma semana que eu aceitei Jesus, eu não tenho estudo, eu tenho 5ª série só. Ele está chamando professores, está chamando médicos, enfermeiros. Essa pessoa não sou eu não vou aceitar. E aí depois eu comecei a ficar muito... uma briga, né? Eu estava numa briga com Deus, que até as pessoas que estavam do lado estavam achando que eu já estava passando mal. E aí eu disse para Deus: eu não quero mais ouvir isso, esse homem precisa parar de falar sobre isso, e que ele pare de falar sobre isso agora. E aí ele parou, mudou de assunto, e aí eu senti uma tristeza tremenda, do vazio, e eu falei para Deus: se realmente você me quer, que volte a falar. E aí o pastor voltou ao assunto, falou que o Espírito Santo estava incomodando, que ainda faltava uma pessoa para aceitar o desafio missionário. E aí eu fui à frente, nem sei como eu cheguei lá, mas eu estava lá na frente já me derramando para Jesus. Depois disso, eu perguntei ao pastor o que eu deveria fazer. Ele disse que não era para eu me incomodar, porque Deus usa as pessoas como Ele quer. Mas aí eu entendi que Deus chamou professores, enfermeiros, médicos, e aí eu resolvi voltar a estudar. Estudei, fui para o seminário, fiz pedagogia, fiz psicopedagogia, fiz psicanálise, fiz história. Bom, fiz técnico de enfermagem, porque eu entendi que Deus queria me levar lá na África. Então, na década de 90, a África tinha guerra civil e precisava muito de pessoas que soubessem lidar com ferimentos. E aí eu fiz o técnico de enfermagem. Fiz concurso, comecei a trabalhar, e nada deu ir para a África, nada deu de acontecer nada, mas aí eu comecei a fazer missões dentro do país, sendo convidada. Depois eu fui para o Paraguai, aí depois eu fui para a África. E fui na África 2 vezes, fui na Bolívia, fui na Argentina, fui no Paraguai de novo, fui na Argentina de novo. Antes da pandemia, nós íamos para a Amazônia peruana e íamos também para a Argentina de novo. Fui convidada para ir para a Síria, mas não estava dentro dos planos de Deus, acredito eu, acabei não indo. Mas eu tenho feito esse trabalho missionário. Eu lembro que eu ganhei a Bíblia e eu não parava com a Bíblia, porque se eu estava no ponto do ônibus e eu começava a conversar com a pessoa, eu perguntava: você tem Bíblia? Não. Então leva a minha Bíblia. Eu não sei quantas Bíblias eu comprava e dava. E eu comecei a sentir o chamado missionário logo assim que
eu aceitei Jesus, com uma semana, eu não sabia nem o que era missão. E desde então, a minha missão é falar do amor de Deus para as pessoas, para crianças, né? Eu já fui palhaça, já fiz eu fui palhaça pipoca durante muitos anos. E essa é a minha vida, e o meu testemunho é sobre isso. E é interessante que eu estava passando uma fase muito difícil, onde eu sofri um abuso religioso, e isso me afetou demais da conta, ao ponto de eu não querer mais ser membro de igreja nenhuma. Então, quando a Andréia me convidou, eu pensei em escrever e comecei a escrever sobre o meu testemunho, sobre o meu chamado, sobre minha conversão. E isso renovou algo dentro de mim, porque me trouxe à memória aquilo que me dá esperança, que é quem me comissionou, quem me chamou, quem me botou. Hoje eu fui técnica de enfermagem durante muitos anos, me aposentei como técnica de enfermagem, sou professora e trabalho como professora, fui funcionária da Prefeitura de Petrópolis, sou funcionária do Estado, e Deus foi caminhando, e exatamente aquilo que Ele chamava, eu me tornei. Marisa, Sim. Como você estava buscando um homem rico, para o dono de tudo, do ouro e da prata, sim. E ainda falta você. E você começou a colocar para ele todas as impossibilidades, porque a gente é desse, né? Eu não tenho isso, eu não sei aquilo, eu não tenho estudo. E não é mentira, não. É a nossa verdade, mas como se a nossa limitação limitasse quem está chamando a gente. Não limita. Não limita. Agora, tem uma coisa por trás também. Você não tinha e você apresentou ao Senhor a sua verdade, tudo que você não tinha. Verdade. Mas nada te impediu de buscar, né, Marisa? Não. E aí você diz, eu fui fazer o técnico de enfermagem porque eu queria ir para a África, eu sabia que era uma demanda necessária. Eu fui buscar conhecimento, né, história, tudo que você acreditou que era importante para a sua bagagem, você foi esvaziando a sua bagagem daquele orgulho, né, daquele domínio, daquela mulher bem empoderada, que homem nenhum vai me tocar, né? E se a gente for olhar também, tem questão paterna aí, Sara? Tem? Tem alguma coisa aí que a gente não está fazendo uma análise no ar, mas tem alguma coisa aí que não vou deixar reproduzir comigo, agora que eu sou adulta, aquilo que eu vivi lá. A gente vai... Autodefesa, né, André? Defesa. A gente vai... É melhor eu fazer do que fazer comigo. Eu achava que os homens, eles tinham que me dar, e se não me desse, se fosse pobre, se tivesse uma profissão, como é que eu vou te dizer? Eu nem olhava. Mas ela não tinha profissão nenhuma. Ela tinha 5ª série primária. Olha isso, né? Que abusada. Eu não falei. Exigente. Aí meu marido fala assim, Marisa, quando eu casei com você, eu só tinha uma bolsa de roupa mofada. Olha. Mas ele tinha porque eu fiz uma lista para mim, né? Eu fiz uma lista e coloquei na porta da minha geladeira. Nessa lista eu dizia que eu queria casar, que eu queria móveis novos, porque quando eu aluguei uma casa e fui morar sozinha, eu tinha tudo usado, tudo que eu ganhei dos outros. Então, até as panelas eram usadas. Então, eu dizia, eu quero móveis novos, eu quero uma casa, eu quero um marido, eu não quero marido sem formação,
eu quero um marido formado, eu quero ir para a África. Então, muita coisa que naquela lista, Deus me deu. O José, ele morava com a mãe dele, a casa da mãe dele chovia, enchia de água ali no bairro das Luzes, e realmente as roupas dele estavam mofadas, ele só tinha aquela bolsa de roupa. Mas ele era formado, ele veio como formado. Formado na pobreza, igual nós. E com ele eu construí, sabe, essa caminhada toda. Ele nunca me impediu de viajar. Eu já viajei nos grupos, nunca me impediu de viajar. Ele sempre, a minha irmã, na segunda vez que eu fui para a África, estava febre, estava epidemia de ebola. Então a minha irmã Marina falou assim, o José, impede ela de viajar. Como ela vai viajar para a África se lá está todo mundo morrendo com ebola? E o José falou assim, eu não posso impedir, porque se ela diz que Deus chamou ela, quem sou eu para impedir ela? E aí a gente foi para a África e fizemos um trabalho lá maravilhoso. Fomos agraciadas com um presente de Deus, porque tem uma música que diz que as mãos que dão rosa ficam perfumadas. Então a gente foi lá para cá, mas a gente saiu de lá com muita coisa. Recebemos demais naquele lugar. Maravilhosa a nossa viagem. Coisa linda. Gente, chorei, né? Novidade, já trago até meu lenço. Contexto. Tá bem preparada. Eu ouvi a frase última aí da Marisa. Repete aí para mim, Marisa. As mãos que dão rosa. As mãos que dão rosa ficam perfumes, ficam perfumadas. Coisa linda, né? Eu acho Foram lá que a autora é Dorinha Drummond, a autora da música. É muito linda a música. É uma música secular, mas a letra muito significativa. Eliane Medeiros escreveu assim: uma mulher determinada pode não conquistar tudo o que deseja, mas certamente sua grande maioria irá conquistar. Deus honra uma mulher determinada. Deus honra, Eliane. Deus honra o chamado. Deus honra o cumprimento da promessa que Ele mesmo fez. Ele chamou, Ele convocou Marisa para o chamado. Ela precisou se esvaziar dela, né? Ela precisou deixar o medo, porque, Marisa, essa mulher aí forte, ninguém mexe comigo, na verdade, esconde um medo, né? O medo de ser abusada, o medo de ser rejeitada, o medo de alguém ferir. E essa mulher, como a Vera falou, aí vai se autoprotegendo. E aí chega Jesus, configura tudo. Tem que esvaziar, tem que deixar eu preencher, tem que colocar esse medo aqui no altar. Tem que vir com essa bagagem vazia, querendo muito, mas não tendo nada, Vera. Ousadia ela tinha. Ousadia ela tinha. Tem que ter tudo. Deixa eu quebrar para eu fazer de novo. Para fazer de você real, segundo a bondade e a vontade dele. Senhora Vera, considerações finais. Diz aí o que a senhora quiser, fica à vontade. A gente finaliza aqui de forma breve e assertiva antes que a gente caia. Já tem 1 hora de live. Amém. Foi um prazer estar aqui com vocês. Fui edificada, foi potencializada a minha fé, a minha trajetória. Muito obrigada. E a palavra que eu tenho para vocês aí, se tem alguém que vai se identificar, né, com a minha história, além das histórias também das nossas amigas aí, nossas parceiras, creia em Deus, tá? O Senhor, Ele cura, Ele restaura toda rejeição. Ele é o nosso Pai, o nosso Abba. Ele tem prazer em se revelar a nós. Não turbe o vosso coração. Não deixa, como André fala, os restos e os traços da sua infância venham te bloquear, te paralisar, porque eu sou testemunha de que é possível ser destravada, ressignificar, ter uma nova vida em Cristo Jesus. Quando eu aceitei o Senhor como meu único, suficiente Salvador,
todo o sentimento de abandono, né? Porque a rejeição traz esse sentimento constante de abandono. Era assim que eu me sentia, por isso buscava assim, em pessoas, em coisas que é drogas, homem, bailes, enfim, vícios, e não encontrei, né? Tem um hino que fala, procurei por ti, não encontrei. Procurei nos bares, na vida e não achei, mas graças a Deus, quando eu tive encontro com o Senhor, que você também pode ter, ele levou esse mesmo texto que eu coloquei aqui como base, diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Tá, ok? Então, a paz e a cura que buscamos desesperadamente foi comprada ao preço do castigo e dos açoites que Jesus suportou. Então, ele nos dá condição também de suportar em nome de Jesus. Vida nova em tu. Amém. Sara, forma assertiva, considerações finais. Obrigada por me convidar, primeiramente, para fazer parte desse time, né, maravilhoso desse livro. E o que eu tenho a dizer é principalmente para as mãezinhas. Eu sou resultado de muita oração de uma mãe. Então, eu falo, você, mãezinha, você que está me ouvindo, que está aqui na live, que está passando por alguma situação, ou enfermidade, ou seu filho está desviado, ou seu filho está rebelde, ou seu filho está doente, qual for o problema que seu filho esteja passando, não desista de orar pelos seus filhos. Não desista de clamar pelos seus filhos. Os seus olhos não vê, mas o Senhor está agindo. Eu sou resultado de oração. Eu fui no fundo do poço. Eu não queria saber de Jesus. Minha mãe me apresentava, eu não queria saber, mas ela não desistiu de mim. Ela continuou orando por mim. E hoje eu estou aqui para falar e testemunhar tudo que o Senhor fez na minha vida até agora. Hoje eu não tenho mais ela, mas o legado dela continua em mim. Então não deixe de orar. Amém. Milagre, né, Sara? O milagre É. Missionária Maria, considerações finais. Olha, eu sou muito grata e eu vejo a trajetória de tudo que eu passei. Eu te conhecer, Andréia, te conhecer, me tratar com você. Então eu vejo tudo, a mão de Deus encaminhando, e eu sou muito grata a Deus, porque Ele tem trilhado o meu caminho, apesar dos altos e baixos. Deus nunca me abandonou, nunca me deixou só. E todas as pessoas que Ele coloca no meu caminho, Ele tem um propósito. E eu sou muito grata a Deus por isso, pela pela sua vida, Andréia, que eu te conheço um pouco melhor, que a gente faz as sessões, e a vida dessas mulheres, que eu estou curiosíssima para ler. Já sei que eu vou derramar um balde de lágrimas. Eu sou chorona. Muito obrigada. Dá um sorrisão para a gente fazer uma foto aí, vou tirar um print aqui. Beijão para minha pastora, hein? Beijão para ti. Deus te abençoe, pastora Beatriz. Ela falou, olha a foto. Dá um sorriso aí. De novo, gente, eu tremi aqui. Amém. Missionária Marisa, eu agradeço a vocês por aceitarem o convite. Agradeço a vocês que estão aqui com a gente, fazendo essa live possível. A pastora Beatriz falou, pastora, os comentários estão bem no rosto da Sara. Eu não sei desativar os comentários. Alguém que está aí sabe me explicar? Se eu não sei. Abri aqui. Bora! Outro. Foi. Pastora Bia está antenada aqui. Desativei os comentários. Vou pedir a missionária para fazer uma oração aqui, agradecendo ao Senhor por esse tempo precioso que passamos na presença dele. Marisa, fica à vontade. Deus te abençoe a todas. Obrigada. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Beijo. Pode orar. Beijos. É para
você orar, Marisa. Ora aí para encerrar. Aí, para eu orar, desculpa, porque está picotando. Senhor Deus e Pai, nessa noite, nós te agradecemos, ó Deus, por tão grande salvação que você derramou na minha vida e na vida dessas mulheres que nós ouvimos seus testemunhos, Senhor. Muito mais delas, Senhor, que eu tenho para fazer. Guia-nos, Senhor Deus, a cada uma delas e nos dê palavras, Senhor Deus, de salvação para cada uma delas. Toma a vida da Andréia, a vida da Vera, a vida dessa outra moça que eu não lembro o nome, mas o Senhor conhece ela, conhece o coraçãozinho dela. Ela é tão novinha, Senhor, 36 anos. O Senhor tem muito mais para fazer na vida dela, Pai. Muito obrigada por todas as pessoas que estão nos ouvindo, Senhor Deus. Eu sei que Tu queres, ó Deus, resolver problemas, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, por resolver os nossos problemas. Nós te agradecemos no nome santo de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. 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 Deus nos Beijo, abençoe. na paz, bom descanso. Obrigada. Que Obrigada. agradeço.